O N.T. Wright é considerado por muitos estudiosos do Novo Testamento como um dos maiores teólogos do Novo Testamento ainda vivo. Será que isso é um exagero ou será que, de fato, a contribuição do N.T. Wright para os estudos do Novo Testamento é tão significativa assim? O que será que o pensamento do Wright sobre o Novo Testamento tem de tão diferente, tem de tão especial? Em alguns capítulos de um livro chamado O Novo Testamento e o Povo de Deus, que é o primeiro volume de uma série do N.T. Wright sobre o cristianismo primitivo, Wright traz uma discussão muito interessante a respeito da natureza do estudo do Novo Testamento. Ou seja, nesses capítulos, o Wright apresenta quais as bases metodológicas e epistemológicas que ele considera como essenciais para se construir uma abordagem sólida e abrangente para o estudo do Novo Testamento. Pessoal, e entender isso que eu vou explicar no vídeo de hoje é essencial para a gente fazer uma avaliação honesta da perspectiva do Wright sobre o Novo Testamento. Eu falo isso porque tanto aqueles teólogos que concordam, como aqueles teólogos que criticam a abordagem do Wright, geralmente eles sempre partem de uma avaliação da metodologia do Wright sobre o estudo do Novo Testamento, porque é justamente nessa metodologia que se encontra todo o alicerce, toda a base da teologia wrightiana. Então, o objetivo desse vídeo é tentar resumir um pouco as principais ideias desses capítulos do livro do Wright, em que ele critica algumas metodologias utilizadas por outros teólogos e que ele descreve com mais detalhes, com mais propriedades, a sua própria metodologia para o estudo do Novo Testamento. Enfim, tem muita coisa bacana para a gente ver hoje. Dito isso, fica comigo e bora pro vídeo. Bom, nesses capítulos em que o Wright discute a natureza do Novo Testamento, ele começa mostrando que nos 2 últimos séculos houve um grande interesse dos estudiosos do Novo Testamento em entender a história e a teologia do cristianismo primitivo, que é o período que incorpora desde o início do cristianismo no 1º século até o início do 2º século. E esse interesse dos estudiosos do Novo Testamento por esses 2 primeiros séculos da era cristã é porque durante esse período houve uma notável transformação no cristianismo, que no início do 1º século era uma pequena seita judaica, e no final do 1º século já tinha se tornado um movimento multicultural espalhado por todo o Império Romano, exercendo uma grande influência sobre as pessoas que estavam debaixo desse império. E para entender o rápido crescimento inicial do cristianismo no Império Romano, é essencial compreender tanto a sua história quanto a sua teologia primitiva, ou seja, entender os elementos históricos e teológicos que impulsionaram esse desenvolvimento tão rápido da fé cristã é crucial, é fundamental para uma análise completa e uma análise precisa do cristianismo primitivo. E para o Wright, a grande questão que se levanta para o estudioso do Novo Testamento a partir disso é a seguinte: como que é possível, metodologicamente falando, fazer uma investigação sólida e fiel da história e da teologia do cristianismo primitivo? Ou, em outras palavras, qual modelo metodológico deve ser seguido para que o estudioso do Novo Testamento consiga entender tanto a história como a teologia das primeiras comunidades cristãs? Porque, pessoal, entendendo esses elementos, fica muito mais tranquilo para esses estudiosos interpretarem de maneira mais abrangente, de maneira mais detalhada, o surgimento e a expansão do cristianismo primitivo. E aí o Wright vai mostrar que, ao longo da história moderna dos estudos do Novo Testamento, surgiram 2 grandes modelos que tinham como objetivo buscar essa reconstrução da história e da teologia do cristianismo primitivo. O primeiro modelo é o que o Wright chama de modelo da história cristã primitiva. Esse modelo foi um modelo predominante por um bom tempo dentro da academia teológica do Novo Testamento e também do Antigo Testamento, mas o nosso foco aqui vai ser o Novo Testamento. E de forma resumida, a natureza desse primeiro modelo é fundamentalmente histórica, ou seja, esse modelo se dedica a examinar os contextos sociais, políticos e culturais principalmente do 1º século, com o objetivo de entender as razões e os fatores que influenciaram a origem e o desenvolvimento do cristianismo. Além disso, esse modelo também aborda o que pode ser chamado de estudo da teologia cristã primitiva, que dentro desse modelo nada mais é do que o estudo histórico da teologia cristã
comparada com outras teologias e com outras religiões do primeiro século. Ou seja, o estudo da teologia cristã primitiva, nesse primeiro modelo, acontece dentro do que passou a ser chamado nos estudos do Novo Testamento de escola das religiões comparadas. Então, o estudo da teologia nesse modelo é mais uma descrição histórica do desenvolvimento das crenças e práticas cristãs em relação ao contexto religioso mais amplo daquela época, sem ter necessariamente a preocupação de se aprofundar nas questões teológicas propriamente ditas. Nesse estudo da teologia cristã primitiva, dentro dessa escola de religiões comparadas, os estudiosos estavam bem mais preocupados em entender como o cristianismo se diferenciou e também, de certa forma, como o cristianismo copiou outras correntes religiosas e teológicas da época. Pessoal, aqui eu não estou assumindo esse primeiro modelo, eu simplesmente estou descrevendo o que eles pensavam. E Wright coloca que uma das principais vantagens desse primeiro modelo é que ele pode ser considerado como uma operação pública que é aberta a todos os estudiosos que seguem os métodos históricos convencionais, independentemente de esses estudiosos serem cristãos ou não. Mas, para Wright, apesar disso, esse modelo apresenta muitas dificuldades a serem enfrentadas pelos estudiosos que optam por ele. Um primeiro problema relacionado a esse modelo é que, segundo Wright, esse modelo está muito alinhado a uma historiografia positivista. Pessoal, estar alinhado a uma historiografia positivista quer dizer que esse modelo se alinha com a ideia de que a história pode ser vista como uma ciência objetiva, livre de juízos de valor e de influências externas. Ou seja, essa vertente historiográfica, já muito ultrapassada na historiografia secular, defende uma abordagem neutra e objetiva na investigação histórica, onde os fatos são vistos como entidades objetivas que podem ser descobertas e que podem ser interpretadas de forma totalmente imparcial. Só que para o Wright, todo fazer histórico envolve seleção de fontes, priorização de elementos que vão ser colocados naquela história, de modo que a ideia de uma história neutra e objetiva é uma construção ilusória produzida pelo iluminismo. Wright mostra que essa abordagem positivista é em certa medida autorrefutável, porque, por exemplo, o próprio relato histórico produzido por qualquer historiador positivista constitui por si só um exemplo de seleção e organização de fontes baseadas em critérios que foram pré-estabelecidos por ele. Aliás, a própria preferência do historiador por uma metodologia positivista reflete sua visão de mundo e as suas pressuposições filosóficas, o que inevitavelmente influencia a maneira como ele interpreta e como ele apresenta os eventos históricos. Então, o que o Wright está falando pra gente é que, obviamente, todo historiador e todo teólogo também tem as suas pressuposições. Por isso, toda tentativa de se entender o cristianismo primitivo nunca vai ser neutra. Negar isso é ceder ao que Wright chama de uma ingenuidade epistemológica, ou seja, o que Wright quer dizer é que é inevitável existir uma certa subjetividade envolvida na interpretação e na exposição de uma história, de um evento histórico. E um segundo problema relacionado a esse modelo, segundo Wright, reside no fato de que o material disponível para o estudo do cristianismo primitivo é muitas vezes insuficiente para oferecer uma compreensão completa da religião cristã primitiva que atenda aos padrões metodológicos desse modelo. E deixa eu explicar melhor o que o Wright está querendo dizer aqui. Vamos lá, pessoal, pensa comigo. Por um lado, como a gente viu, os pesquisadores que seguem esse modelo desejam obter uma compreensão neutra, objetiva e abrangente do cristianismo primitivo, o que inclui examinar não apenas os textos do Novo Testamento, mas também outras fontes históricas e contextuais da época. No entanto, por outro lado, uma grande parte do material disponível para a reconstrução do cristianismo primitivo está contida precisamente nos textos do Novo Testamento. Isso cria uma barreira quase que intransponível para esse modelo, porque os pesquisadores que seguem esse modelo precisam usar o Novo Testamento como fonte principal para entender o cristianismo primitivo, mas como eles querem ser neutros e imparciais na sua abordagem, eles acabam entrando em um dilema. E eles entram nesse dilema porque, segundo eles, os textos do Novo Testamento
Testamento são, em sua maioria, documentos religiosos que refletem as crenças e perspectivas das comunidades cristãs primitivas. Portanto, utilizar esses textos como fonte primária para o estudo histórico do cristianismo primitivo certamente resultaria em uma interpretação que favoreceria as visões e as narrativas dessas comunidades. Então, aí para ele já seria uma abordagem não neutra e uma abordagem não científica. E a partir desse cenário, o que esses estudiosos fazem para buscar superar essa barreira é tentar estabelecer critérios científicos para separar aquilo do Novo Testamento que é histórico daquilo que é apenas religioso, mitológico e teológico. Essa tentativa de filtrar o que é histórico e teológico, segundo esses estudiosos, tem como objetivo identificar elementos que possam ser considerados autênticos e historicamente confiáveis. E aí sim, a partir desses elementos autênticos e históricos do Novo Testamento, eles se sentem livres para usar o Novo Testamento como uma fonte confiável para o estudo do cristianismo primitivo. Só que essa tarefa de separar o que é histórico do que é teológico nos textos do Novo Testamento é impossível, segundo Wright. Para ele, os critérios estabelecidos para determinar a historicidade de um texto ou de um evento do Novo Testamento podem variar muito entre os estudiosos desse modelo, o que no fim das contas acaba demonstrando que a abordagem metodológica desse primeiro modelo não é objetiva e também não é imparcial como seus defensores querem fazer parecer. E Wright conclui sua análise desse primeiro modelo dizendo que o resultado prático desse modelo é que por muitas vezes ele resulta na criação de especulações intermináveis sobre o cristianismo primitivo e que não levam a lugar nenhum. Por todas essas razões mencionadas, segundo Wright, esse primeiro modelo deve ser rejeitado. Para Wright, a simples descrição histórica do cristianismo primitivo e da teologia do cristianismo primitivo não pode por si só constituir um empreendimento completo e abrangente do estudo do Novo Testamento. O grande problema nesse primeiro modelo é que a história, entendida a partir de uma perspectiva positivista, acaba subjugando a teologia. Já o segundo modelo, que buscou compreender as origens do cristianismo primitivo, é o modelo que Wright chama de teologia do Novo Testamento. Segundo ele, esse modelo tinha como principal objetivo a tentativa de ler o Novo Testamento de um ponto de vista histórico e, ao mesmo tempo, de um ponto de vista teológico e normativo. Só que esse modelo, de certa forma, encontrou muita oposição na sua época. Wright explica que durante esse período histórico que estava se discutindo sobre a possibilidade de uma teologia normativa do Novo Testamento, o liberalismo teológico, que era bem forte nesse período, se opunha a qualquer noção mais encorpada de normatividade teológica. Aí entra na discussão sobre unidade e diversidade do Novo Testamento, que eu já tratei em outro vídeo aqui no canal. Eu vou deixar o link aqui na descrição caso você não tenha visto. Mas o ponto é que nesse período histórico, de um lado, a gente tinha os liberais buscando demonstrar que o sentido histórico do Novo Testamento era falso e que o sentido teológico era muito diversificado a ponto de não existir uma normatividade teológica. Já do outro lado, a gente tinha os conservadores buscando explorar o significado histórico do Novo Testamento para abstrair princípios e verdades teológicas atemporais e normativas. Então, esse embate entre conservadores e liberais sobre a possibilidade ou a impossibilidade de combinar leituras históricas e normativas do Novo Testamento foi uma questão que impactou profundamente a academia teológica do Novo Testamento por muitos anos. E a partir desse contexto que eu acabei de explicar para vocês, surgiram dois submodelos que buscaram legitimar esse modelo mais amplo que tinha como objetivo alcançar uma teologia do Novo Testamento que tivesse um caráter normativo. O primeiro modelo é chamado de modelo existencialista, proposto pelo Rudolf Bultmann. Pessoal, o Bultmann estava principalmente preocupado em fazer com que a mensagem do Novo Testamento fosse relevante para a vida das pessoas modernas, mesmo em meio aos avanços da ciência e da filosofia. E por isso, uma das principais ideias do Bultmann era a ideia de demitologizar o Novo Testamento. Ou seja, ele acreditava que muitas das narrativas e dos conceitos encontrados nos evangelhos e nas epístolas do Novo Testamento eram expressões de uma cosmovisão
pré-científica e pré-moderna, que não podiam ser aceitas literalmente nos tempos modernos. Então, num primeiro momento, o trabalho do teólogo para o Bultmann seria demonstrar que as camadas históricas do Novo Testamento têm raízes na cultura e na compreensão de mundo do período em que os textos do Novo Testamento foram escritos. E, portanto, essas camadas históricas do Novo Testamento são irrelevantes para se pensar em uma teologia do Novo Testamento com um caráter normativo. Ou seja, o trabalho inicial do teólogo, segundo Bultmann, seria desvincular a mensagem do Novo Testamento das interpretações literais, culturais e históricas do primeiro século. Já num segundo momento, o trabalho do teólogo para o Bultmann seria identificar as mensagens existenciais nos textos do Novo Testamento que poderiam transcender as barreiras temporais e culturais e ainda serem relevantes para os cristãos na modernidade. Então, esse modelo existencialista proposto pelo Bultmann foi uma primeira forma de se buscar, de se pensar uma teologia do Novo Testamento com um caráter normativo, mas obviamente que esse modelo possui uma série de problemas. Segundo Wright, esse processo de demitologização do Bultmann, ou seja, o processo de remover as camadas históricas do Novo Testamento com o objetivo de revelar a essência teológica do Novo Testamento, não foi tão bem sucedida quanto o Bultmann esperava. E para o Wright, a principal dificuldade desse modelo reside no fato de que é impossível separar completamente as mensagens teológicas atemporais do Novo Testamento das circunstâncias históricas em que essas mensagens teológicas foram registradas. Deu para pegar qual a crítica do Wright aqui? Deixa eu tentar desenvolver um pouco mais esse ponto. Pessoal, em outras palavras, o que o Wright está querendo dizer é que é inviável a gente produzir uma teologia do Novo Testamento que se encaixe perfeitamente em categorias atemporais e existenciais, porque o contexto cultural e histórico em que os textos do Novo Testamento foram escritos é fundamental para entender plenamente a mensagem teológica do Novo Testamento. A tentativa de separar história e teologia no Novo Testamento é um tanto quanto artificial, porque esses dois elementos se misturam na teologia do Novo Testamento. Portanto, Wright argumenta que o modelo proposto pelo Bultmann enfrenta sérias dificuldades e que ele não pode ser sustentado de forma convincente. Já o segundo submodelo, que procurou legitimar esse modelo mais amplo que buscava uma teologia do Novo Testamento com caráter normativo, é chamado pelo Wright de Escola da Teologia Bíblica das décadas de 1950 e 1960. Aqui eu acho que o Wright tem em mente nomes como George Led e Oscar Cullmann, embora o Wright não cite esses teólogos nem nas notas de rodapé. Eu achei estranho, mas enfim. Esse segundo submodelo se opõe ao idealismo do Bultmann que a gente viu, propondo uma visão mais realista do Novo Testamento. Isso quer dizer que nesse modelo o Novo Testamento não é valorizado apenas por transmitir uma verdade atemporal, como no modelo do Bultmann, mas sim por testemunhar os poderosos atos de Deus na história e especialmente dos eventos relacionados a Jesus. Por isso, nesse submodelo, o texto do Novo Testamento é visto como uma narrativa histórica que registra os eventos cruciais da vida, da morte e da ressurreição de Jesus Cristo, interpretando esses eventos como manifestações concretas da intervenção divina na história humana. Ou seja, esse submodelo valoriza a historicidade dos relatos do Novo Testamento e a importância desses relatos como testemunhos dos feitos divinos. Isso implica que o Novo Testamento é visto não apenas como um compêndio de ensinamentos espirituais atemporais, mas sim como uma fonte vital para compreender o significado e a relevância dos eventos salvíficos de Deus ocorridos dentro de um contexto histórico específico, de um contexto encarnacional. Então aqui a gente vê que esse modelo está buscando uma reconciliação entre história e teologia no Novo Testamento. O Wright parece ser mais simpático a esse modelo, porque esse modelo buscou relacionar história e teologia de maneira mais equilibrada. No entanto, para o Wright, mesmo essa escola da teologia bíblica acabou não fornecendo uma metodologia adequada e consistente para alcançar esse objetivo
objetivo de integração entre história e teologia. Bom, até agora a gente viu dois modelos principais de estudo do Novo Testamento. O primeiro, como a gente falou, se concentra na história cristã primitiva, tentando reconstruir o contexto do primeiro século, muitas vezes deixando a teologia em segundo plano. Já o segundo modelo, que é o da teologia do Novo Testamento, buscou desenvolver uma teologia do Novo Testamento de caráter normativo. Esse segundo modelo possui duas subdivisões, que é o existencialismo do Bultmann e a escola da teologia bíblica. E para o Wright, o grande problema de todos esses modelos e submodelos é que eles falharam em conseguir relacionar adequadamente história e teologia. Agora você deve estar pensando assim: Daniel, e qual a metodologia que o Wright propõe para conseguir manter o equilíbrio entre a história e a teologia no estudo do Novo Testamento? E a resposta a essa pergunta se chama realismo crítico. Aqui eu vou trazer uma síntese desse método do Wright. Se você quiser uma abordagem completa desse método, eu sugiro que você leia os capítulos 3 e 4 do livro O Novo Testamento e o Povo de Deus, porque lá o Wright detalha muito bem esse método. Bom, pessoal, o Wright define o realismo crítico como um meio termo entre o positivismo histórico do primeiro modelo que a gente viu e entre o idealismo do modelo existencialista do Bultmann, que para o Wright pode resultar em um relativismo alegórico. Em linhas gerais, o realismo crítico reconhece que há uma realidade objetiva a ser conhecida, mas que o conhecimento sobre essa realidade é construído através do diálogo entre o conhecedor e entre a coisa conhecida. Em outras palavras, o conhecimento dentro dessa perspectiva nunca é visto como independente do sujeito, mas ainda assim o realismo crítico acredita que há algo objetivo a ser observado e a ser compreendido pelo pesquisador. A partir disso, a pergunta que se impõe pra gente é a seguinte: como que a gente pode, então, em termos metodológicos, a partir desse realismo crítico, conhecer a realidade objetiva do cristianismo primitivo sem criar uma polarização entre história e teologia e sem cair numa ingenuidade de pensar que é possível alcançar um conhecimento totalmente neutro e objetivo do cristianismo primitivo? Essa é uma pergunta extremamente importante. E a resposta do Wright é que a melhor forma de sustentar o realismo crítico, ou seja, a ideia de que se pode conhecer algo objetivamente, mas não independentemente do sujeito, é trabalhando com o conceito de cosmovisão, porque segundo Wright, são nas cosmovisões que os elementos históricos e teológicos se entrelaçam e se confundem. Além disso, como o conceito de cosmovisão é universal, ele também é válido para o pesquisador que está estudando uma determinada cosmovisão. Isso quer dizer que o realismo crítico do Wright propõe que a gente leve em consideração a nossa própria cosmovisão no estudo de outras cosmovisões, porque isso ajuda a gente entender que, de certa forma, nós somos moldados pelas nossas próprias perspectivas e pelas nossas próprias experiências, e que as nossas próprias cosmovisões influenciam a forma como nós interpretamos e como nós entendemos outras tradições e outras culturas. Ignorar as cosmovisões, tanto as nossas cosmovisões quanto as cosmovisões da cultura que a gente está estudando, resultaria, segundo Wright, em uma compreensão superficial do nosso objeto de estudo. E agora eu acho que você deve estar pensando: Daniel, mas o que o Wright entende por cosmovisão? Qual o conceito dele sobre cosmovisão? Pessoal, para o Wright, a cosmovisão é uma estrutura fundamental que molda a maneira como os seres humanos percebem e interagem com o mundo ao seu redor. Ele argumenta que as cosmovisões não são apenas conjuntos de crenças ou ideias abstratas, mas elas são sistemas completos que permeiam todos os aspectos da vida de uma pessoa ou de uma cultura, moldando suas perspectivas, seus valores e suas práticas. E segundo Wright, uma cosmovisão é formada por 4 elementos principais. O primeiro elemento são as narrativas, as histórias que um determinado grupo usa para interpretar a realidade. O segundo elemento são as respostas que determinados grupos e culturas oferecem às chamadas perguntas fundamentais da vida humana,
profunda do tipo, quem somos, onde estamos, de onde viemos, para onde vamos, qual o sentido da vida. Já o terceiro elemento de uma cosmovisão são os símbolos culturais, que são elementos fundamentais para expressar e para comunicar a cosmovisão de uma cultura. Esses símbolos culturais geralmente incluem vários artefatos, como obras de arte, monumentos, músicas e várias outras coisas que possuem significados específicos dentro de um contexto cultural. E por fim, o último elemento que forma uma cosmovisão é o que o Wright chama de praxis, que é a forma como as pessoas vivem e agem de acordo com a sua cosmovisão, ou seja, é a manifestação prática das crenças, dos valores e das perspectivas de uma cultura no dia a dia daquelas pessoas. Wright argumenta que as cosmovisões são tipo os alicerces de uma casa. Eles são super importantes, mas geralmente a gente nem percebe que eles estão lá. Um outro exemplo que ele cita é que as cosmovisões são como os óculos que a gente usa para ver o mundo. É através delas que a gente organiza as coisas e que a gente entende como as coisas funcionam. E o mais interessante é que raramente a gente discute sobre as cosmovisões a menos que alguém ataque e questione nossa cosmovisão. Aí sim vira motivo de preocupação. E geralmente a parte mais perceptível da nossa cosmovisão é o que o Wright chama de crenças e intenções resultantes, que nada mais é do que as opiniões e as ações que surgem a partir das nossas cosmovisões. Só que dificilmente a gente para refletir quais são as bases, quais são os fundamentos que dão origem às nossas crenças e às nossas intenções resultantes. Em certo sentido, as cosmovisões funcionam como um filtro invisível que molda a nossa percepção da realidade e influencia nossas decisões e os nossos comportamentos. Portanto, Wright propõe que ao estudarmos o cristianismo primitivo ou qualquer outra cultura e tradição, a gente deve estar conscientes das cosmovisões da cultura que a gente está estudando, porque isso nos permite entender melhor como essas cosmovisões moldaram a forma como aquelas pessoas naquela época entendiam o mundo, interpretavam os eventos históricos e desenvolviam suas teologias. Portanto, para o Wright, ao estudar o cristianismo primitivo, é crucial, é fundamental entender as cosmovisões que moldaram as primeiras comunidades cristãs. Isso significa examinar as narrativas, as respostas às perguntas fundamentais, os símbolos culturais e a praxis dessas primeiras comunidades cristãs. E entender as cosmovisões das primeiras comunidades cristãs também inclui entender as cosmovisões judaicas e greco-romanas, porque essas cosmovisões foram fundamentais para a formação da cosmovisão do cristianismo primitivo. Daniel, deixa eu ver se eu entendi. O Wright está falando que para entender o Novo Testamento bem, é preciso mergulhar nas cosmovisões não só do cristianismo primitivo, mas também nas cosmovisões judaicas e greco-romanas, analisando todos aqueles elementos que formam uma cosmovisão, ou seja, as narrativas, as respostas às perguntas fundamentais, os símbolos culturais e a praxis. Como que isso é possível? É um trabalho de uma vida inteira e olha lá ainda. Realmente, pessoal, por isso Wright já escreveu 4 calhamaços totalizando mais de 4.000 páginas para tentar fazer esse estudo abrangente e integrado do cristianismo primitivo, o que inclui a história e a teologia dos primeiros cristãos. E Daniel, será que ele está sendo bem sucedido nessa sua tentativa? Então, alguns dizem que sim, outros dizem que não. Cabe a cada um avaliar, mas uma coisa é inegável. Trata-se de um trabalho que impõe muito respeito. Pessoal, eu sei que eu falei de bastante coisa nesse vídeo, mas eu espero que vocês tenham percebido que todo o vídeo girou em torno de uma questão bem simples, que foi a seguinte: como que é possível relacionar história e teologia? Então, no centro da abordagem do Wright está a busca por uma reconciliação entre história e teologia no estudo do Novo Testamento. Ao adotar o realismo crítico e ao considerar as cosmovisões como contexto fundamental para a compreensão do cristianismo primitivo, Wright propõe superar as limitações dos modelos anteriores, porque a categoria de cosmovisões, segundo Wright, permite uma integração
ligação mais orgânica, mais natural entre os aspectos históricos e teológicos do cristianismo primitivo. Por isso é muito comum o N.T. Wright ser criticado tanto por teólogos quanto por historiadores. O teólogo vai afirmar que Wright faz muita história e pouca teologia, enquanto o historiador vai afirmar que Wright faz muita teologia e pouca história. E isso acontece porque o Wright está tentando equilibrar as forças históricas e as forças teológicas presentes no Novo Testamento. Agora, eu quero saber, na opinião de vocês, o que vocês acharam da proposta metodológica do Wright? É boa? É interessante? Parece bonita na teoria, mas na prática acaba não funcionando tão bem? Deixa aqui nos comentários para eu saber. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal para ficar por dentro de todo o conteúdo produzido por aqui. Fiquem todos com Deus e até a próxima.